Olá, bem-vindo. Outra perguntinha: quais ferramentas e equipamentos eu preciso ter? Bom, embora eu tenha abordado já algumas ferramentas em outra FAQ lá para trás sobre materiais básicos, algumas vezes me perguntam algumas ferramentas mais específicas, outras coisas mais assim que você pode estar utilizando, saindo do básico, né? Incluindo ferramentas para escultura. Então vamos lá. O básico é o rolinho e a lâmina, gente. Você pode estar tendo só uma lâmina normal para trabalhar, mas você pode estar partindo para outras lâminas, lâminas onduladas. Essa daqui é uma ferramenta muito legal. Essa, gente, é uma das minhas ferramentas preferidas. Eu tenho isso daqui há uns 20 e tantos anos. É uma fábrica que nem existe mais. Além de ter essas duas pontas que são úteis para alguma coisa que elas podem servir para fazer. De um lado, olha, você embute aqui dentro, você gira, encaixa aqui, você tem uma lâmina tipo de estilete. Ó, acho melhor no preto aqui, ó. Aquela lâmina de ponta que é a lâmina de recorte, que é super útil mesmo. E você, do outro lado, eu tenho uma ponta seca, que você pode estar precisando de uma agulha para um monte de coisinhas, até mesmo para tirar bolinhas de ar que apareçam. Então, é uma ferramenta bastante útil. Claro, talvez você não encontre exatamente essa porque a fábrica fechou, mas você encontra o corpo com a ponta seca, o corpo com a ponta, com a lâmina de estilete de ponta e por aí vai. E as giletes? Os giletes são fundamentais para quem trabalha com millefiori. Eu deixo até numa caixinha aqui separada, que eu tenho muitas giletes aqui dentro, tem outras lâminas aqui. Existem as micro retíficas, que você pode ter sim, dá para você se virar muito bem furando coisas à mão, lixando coisas à mão, mas você tem que usar cuidado os motores. No mandril, geralmente, que vem com elas, você encaixa naquela pontinha diversas pecinhas, então você vai comprar broquinhas variadas, disquinhos de polimento, vai tudo da necessidade, do que você precisar para o seu trabalho. Nem tudo que vem no kit você vai estar utilizando. Então vai ter peça que é para fazer furo, que é para lixar, para polir, para cravar, tem um monte de finalidades, você vai sentindo a necessidade e vai adquirindo. E lembre-se que você está fazendo esse trabalho, usando essas ferramentas no metal, na madeira é uma coisa, no plástico, no PVC é outra, é um material mais macio, muito mais delicado e sensível. Então, um simples ato de lixar sua peça, você pode danificar sua peça. Muitas vezes eu prefiro lixar a mão, que eu acho que a mão é mais anatômica e faz todas as curvinhas que uma peça muitas vezes necessita. Então você pode às vezes estar estragando se você vai fazer uma coisa com o motor de uma forma mais abrupta. Eu uso o motor de suspensão, que é um motor usado por ourives, bem parecido com o motor de dentista. E eu controlo a velocidade no pé. Olha, ele vem, o motor de suspensão é isso aqui, gente. Não dava para mostrar onde ele estava pendurado aqui. Ele vem o motor, que eu deixo ele pendurado no alto. Ele vem com o chicote, com a caneta, aqui nessa ponta, no mandril, eu vou encaixar as broquinhas, todas as pecinhas, aqui tá sem nenhuma, só tá o buraquinho aqui aberto, tá? Então vem com esse chicote te dá uma maleabilidade para trabalho muito bom, porque é bem diferente você tá usando uma micro retífica na mão, por exemplo, tá? E eu controlo a velocidade totalmente no pé através de um pedal, então eu consigo fazer uma rotação bem lenta para começar, e tem muito motor que é muito rápido e pode estar danificando o trabalho. E questão de furo, gente, às vezes vai fazer tão poucos furos que um mandrilzinho manual assim, ó, esse aqui é de 4 pontas, ele tem mais 2 pontas embutidas, mas você encontra de 2, de uma, tem um monte de coisas, tem muitas ferramentas mesmo, tá? E então o motor você dá para se virar sem ele, dá tranquilamente. Só que assim, é mais trabalhoso lixar a mão. Bolhadores têm de tamanhos variados. Eu tenho mais, aliás, isso aqui nem é o redondinho, tá? Ele tem de tamanhos variados, geralmente, tem alguns que você compra que vem só um boleador na ponta, esses daqui vêm com 2 tamanhos diferentes. Tomar cuidado com o corpo de plástico das ferramentas, porque você está trabalhando, óbvio, você está com a mão um pouco impregnada do óleo plastificante da massa, e você vai segurar na tua ferramenta, você não tem nem como, e com o tempo elas começam a rachar e você perde mesmo, danifica, quebra todo o cabinho.
Então, você acostume-se sempre depois você limpar com álcool tudo para tirar os resíduos do óleo. E eu prefiro sempre trabalhar com as pontas de metal, justamente por causa dessa reação e também por uma questão de acabamento, porque o metal ele é liso, o de plástico ele tem uma emenda aqui na bolinha e você vai bolear a sua massa e vai ficando com aqueles risquinhos horríveis. E você vai, gente, até agulha de crochê, eu tenho de diversos tamanhos. Essa pontinha aqui da agulha de crochê é maravilha para um monte de coisas. E tem também os pincéis de silicone, que eu acho maravilhosos, tá? São esses pincéis de modelagem aqui. Esses daqui são ingleses, eles têm o silicone, gente, ó, muito macio. Ele é muito macio mesmo, tá? E eles são bem carinhos, mas eu tenho eles, ó, mais de década e estão perfeitos. E eu tenho uns nacionais que são mais firmes, mas o que você compra falando que é pincel de silicone, mas não é não. Eu acabei de descobrir porque eu não usava eles há muito tempo. E eu acho que eu guardei sem limpar, porque esses de silicone eu quase nem limpo, eles não dão reação com a massa. E eles estão melados, ou seja, reação com plástico. Então isso daqui também é um plástico, não é o silicone como isso, por isso que ele é mais durinho. E aí os pincéis de pelinho, nem precisa falar que eu tenho de monte de tamanhos, de tipos diferentes. Aí tem aquelas ferramentas. Ó, aquelas ferramentas, eu tenho um estojo que tem mais, mas eu tirei só esses aqui de dentro, que tem, ó, cada extremidade tem. Não adianta eu falar, gente, compre exatamente esse modelinho aqui. Você que vai ter que descobrir aquilo que você gosta de usar, que você se adapta no seu trabalho, com o seu jeito. Então tem coisas que é para amassar, tem coisa que é para furar, que é para empurrar. Tem um monte de coisa, gente, com pontinhas diferentes. Então você começa a virar assim um acumulador de ferramentas. Isso é um problema muito grande, tá? Aqui é uma placa, essa placa de recorte aqui eu acho indispensável. Eu meço muitas coisas aqui na hora de furar, tudo mais. As goivas eu gosto muito, mas eu já tinha o jogo grande, eu tenho mais que está perdido aqui na mesa. Eu já tinha, nossa, vou ficar até meia-noite, eu já arrumando as minhas ferramentas. Eu já tinha por causa de estilogravura, mas eu tenho algumas pontas bem legais que eu uso mais, que é a ponta em V e aquela pontinha curva, assim, a pontinha em U, em C, não sei como é que fala. Eu tenho escova de plástico, escova de aço, escova de cobre, escova de dente, ó, tem até uma escovinha de dente daquelas descartáveis, sem vergonhas. Tudo você acaba adaptando. Rolinhos mesmo, eu tenho os rolinhos de acrílico, rolinho de metal, eu tenho de acrílico pequenininho, tenho rolinho de plástico. Gente, um rolinho só basta, tá? É que eu sou meio exagerada. Mas, que mais? Espátulas, que às vezes você tá fazendo uma pastinha de massa com gel, então a espátula é legal, não só para isso, para outras coisas. Aqueles ferrinhos de dentista também são bem úteis, tá? Isso daqui é de dental, você vai numa dental que vende equipamentos para dentista, você compra avulso, também é bem legal. Eu tenho algumas espátulas de madeira, tenho espátulas de plástico, que eu não gosto. Achei essas de plástico, elas são da antiga marca da massa importada que eu trabalhava. Aí uma vez eu ganhei de presente deles um kit de plástico, mas eu realmente não uso. Olha, essa parte aqui que tem um boleador, tem uma tremenda de uma emenda aqui no meio. Gente, não dá, né? E pincel de espuma. Então tem bastante coisa. Ah, uma coisa aqui que é legal também. Isso daqui não é um secador de cabelo, isso aqui é um aquecedorzinho térmico para emboss. Então, ele tem um calor muito poderoso, que eu já fiz um braseiro numa madeira uma vez, que eu deixei o negócio secando numa madeira, com ele ligado, assim que eu senti um cheirinho. Quando eu fui ver, estava fazendo uma brasinha na madeira. E ele tem pouco vento, ele é poderoso, se deixar ele queima a massa. Em algumas coisas eu uso, às vezes no gel, principalmente, mas ele é útil, às vezes eu quero antecipar algumas secagens de algumas coisas, eu passo ele meio distante, assim, para não estar estorricando tudo. E ele não é brasileiro também, tá?
Esse aqui é um processador de alimentos. Do mesmo jeito que eu tenho aquele aquecedor há uns 20 anos, esse processadorzinho de alimentos tem idade idem. Ele foi branco, hoje em dia ele está meio verde, meio amarelo, porque é da idade dele mesmo que ele foi escurecendo. E assim, gente, EPIs eu acho indispensável você ter óculos de proteção, você ter uma máscara com filtro, porque o pozinho da lixa não é legal, gente, não aspire, pode PVC que não é legal. Então, aí tesoura, tem uma ferramenta aqui, olha, essa daqui não vende no Brasil, essa aqui é só de fora também. Isso aqui eu chamo de fazedor de bolinhas, que você vai colocar a quantidade da massa aqui, uma pequena quantidade, vai encaixar e você fica fazendo assim, olha, vai para frente, vai para trás, a massa vai rolando aqui e forma esse formato. Você escolhe se você quer fazer este formato, você faz as contas nesse formato. Eu tenho outros lá, tenho até o maior lá também. Sinceramente, não uso. Mas eu tenho muita gente que gosta de usar ele. Mas eu não sou, primeiro que eu não sou de fazer muitas contas, tá? Mas quando eu vou fazer, eu gosto de fazer umas coisas mais exclusivas, mais na mão, mais assim. Raladorzinhos, que às vezes você rala massa, às vezes você rala giz. Então é legal você ter até mais de um, porque eles vão ficando meio grudados de massa, então são opções diferentes. Você usa muitas espumas diferentes para texturas diferentes na massa, embora eu goste mais de usar aquela lixa grossa para madeira, para dar textura. Que mais será que eu não mostrei aqui? Eu tenho aquelas estecas usadas mais na argila do barro mesmo, eu usava nisso, são essas daqui. Eu acredito que numa escultura, numa peça maior, que nunca vai ser meu caso, que dê para usar. Mas as coisas que eu faço eu achei inviável até hoje, mas eu já tinha aqui, mas aí fica aqui de referência também para eu estar mostrando. Que nem a máquina de macarrão, gente, eu acho bárbaro. Acho que todo mundo, se puder, compre uma máquina de macarrão, seja manual ou elétrica. Eu não vou mostrar porque já tem um monte de vídeos aqui mostrando, tá? E elas estão presas na mesa lá do outro lado. Aí tem algumas outras, umas reguinhas guias e tal, mas isso eu vou, na faca seguinte, eu vou falar mais sobre elas. E assim, se você vai trabalhar com acessórios, medidor de dedos de anel para você saber os números, as medidas dos anéis, isso aqui é bem bacana de ter. Eu tenho até de um outro tipo também guardada. Alicates para quem faz bijuteria ou quem vai trabalhar com arame na estrutura, tem de tipos diferentes, alicates bem bacanas. Isso daqui são brunidores, eu tenho um brunidor de ponta de ágata, um brunidor aqui de metal, e são muito raro mesmo estar utilizando o brunidor, eu uso mais na prata. E aí é isso, gente, às vezes umas placas acrílicas de vidro que estão para cá, isso nem precisa mostrar. Então, eu acho que dá para você, não precisa ter tudo isso, dá para você começar. Eu tenho até uma faca falando dos materiais básicos, deixar o link aqui novamente, dá uma olhadinha que eu acho que vale a pena. Começa com coisas bem simples. Quando eu comecei fazendo miniaturas e a minha ferramenta praticamente única eu peguei aquele palito do hashi, né, do restaurante japonês, e com uma lâmina eu modelei as duas extremidades, cada um fazendo um formato diferente, lixei bonitinho. Aí eu tinha uma ferramenta de duas pontas com dois modelos diferentes, eu usava aquilo mesmo de espátulas e tudo mais para ir trabalhando. E usei por muitos anos, eu tenho isso guardado em algum lugar aqui ainda. Eu queria achar para mostrar a minha primeira ferramenta, mas eu não achei, porque eu tenho caixas e caixas de coisas aqui. Como eu disse, quem tem um ateliê começa a virar um acumulador de muitas coisas. Isso é um problema muito grande, tá bom? Então, assim, e também se você for trabalhar, por exemplo, com resina UV, você vai ter que ter a lâmpada UV, e que aí eu tenho, mas aí são coisas que eu acho que não precisa pegar. E tem a caixa dos cortadores, das texturas, de stencil, aí tem muita coisa, gente. Mas às vezes a pessoa não tem os cortadores. Você pode estar recortando figuras em papel, em cartão, em acetato, e com uma lâmina de ponta você coloca esse molde em cima da massa e recorta, e você faz as suas formas, uma coisa bem mais livre de se trabalhar. Então, acho que dá para você
e construindo muita coisa. Aí uma coisa assim importante, sim, é lente de aumento, gente. Às vezes você está olhando, você pode estar com o olho perfeito, super bom, mas às vezes é bom você fazer uma vistoria com algumas coisas com uma lente de aumento. Sempre tem algum cantinho que uma lente de aumento ajuda pra caramba, né? Você pode estar inventando, adaptando muita coisa e óbvio que você não precisa ter tudo isso. Eu nem mostrei tudo, que seria uma vergonha, gente, que eu tenho lotado de coisas aqui. Mas são coisas que você vai adquirindo ao tempo mesmo. Isso daqui já não é o básico, já tem muita coisa que vai muito além, tá bom? É isso.